Meus amados irmãos, eu gostaria de comentar com vocês uma palavra aqui interessante que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e a partir do versículo 12. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Os irmãos sabem o que significa Atos? Pois não? Atos dos Apóstolos. Quem sabe o que é isso? Os Atos dos Apóstolos. O que é Atos? O que são Atos? Ações, isso aí, ações. Então o livro aqui significa ações dos apóstolos, ou que os apóstolos fizeram, né? Então é isso que nós vamos ver que os apóstolos começaram a fazer, o que eles aprontaram aqui, né? Irmão, nós estamos num trabalho, uma campanha na quinta-feira, uma campanha de libertação. E nessa quinta-feira eu julguei muito especial essa quinta-feira passada, porque os irmãos que vieram aqui dar aqui uma saudação, dar uma palavra, entregaram palavras muito firmes e profundas e fortes, não é? E dentre um dos irmãos que falaram aqui na quinta-feira, teve um pastor Ageu também que falou algo interessante. Ele falou que nós precisamos fazer. Nós temos que nos dispor a fazer. Jesus já nos deu a capacidade, o Espírito Santo já nos capacitou, então nós precisamos nos levantar e agir, nos levantar e fazer. Eu fiquei com essa palavra na cabeça, foi verdade. Tanto tempo que eu falo isso, que a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer. Aí depois lá fora, quando terminou o culto, a gente teve lá um dedinho de prosa, lá, uns 5 minutinhos conversando, e ele me falando dos trabalhos que ele estava fazendo na igreja e tal, e disse que o negócio, o diabo está se lascando para eles, né? Faz os trabalhos lá que o diabo, só de olhar, ele cai. Mas isso aí que é a igreja que eu aprendi. Eu me lembro que há 30 e pouco, eu vou falar todos que senão, né, denuncia. Mas quando eu comecei a minha caminhada, nos idos de 1980 e bolinha, né? A gente ia para a igreja, rapaz, o diabo não se criava não. O diabo não se criava não. A gente estava naquela igreja ali, que ficava ali embaixo, né? O que agora do lado, o cartão de todos ali, que era a minha congregação. Os bancos não paravam no lugar, não. E era banco, madeira, 5 pessoas, não era cadeiras. E os bancos não paravam no lugar. Que o diabo se manifestava de um jeito que, né? Mas, por que isso? Alguém estava se mexendo, né? Alguém estava agindo. Alguém estava pondo em ação aquilo que Deus havia dado. Então a gente, depois de tantos anos passados, a gente já percebe que existe uma certa acomodação, não é mesmo? Você observando, você vê as igrejas estão a mais light, vamos dizer assim. O diabo, irmão, não deixou de ser diabo, não. O diabo não deixou de ser diabo, não. Você já ouviu falar que ele é um estrategista também? Né? Ele também é estrategista. Então o diabo, irmãos, ele se adapta, se adequa à situação. Quando o negócio está pegando muito para dele, ele, opa, aqui não dá, então eu vou mudar a estratégia. E vai trabalhando e tal, de repente ele acha um jeito de se infiltrar e ficar ali incubado, ficar ali esperando o momento. E a gente é doido para dar momento, né? Nós somos cheios de dar oportunidades para o inimigo, de dar lugar. A gente não quer, mas no fim acaba dando lugar. E ele está ali pronto, esperando, como um leão, buscando nos tragar, conforme já está dito na Bíblia. Então, irmãos, eu acho que talvez por causa disso, o pessoal está um pouco flácido, né? O crente moderno, vamos chamar moderno, né? Do século XXI, está um pouco molinho demais. Está um pouco, barriga me dói, não sei, e fica assim meio que, não, Deus sabe de todas as coisas, e daí por diante. Irmãos, dificuldades sempre existiram no meio da igreja, sempre e sempre. E nunca vão deixar de existir, vão sempre existir dificuldades, problemas.
Porque o nosso inimigo comum ainda não foi vencido. Ainda que muita gente queira pisar na cabeça dele e ordenar, pisa na cabeça desse, tem autoridade. Você não tem, não, irmão. Nós ainda não temos autoridade para pisar na cabeça do diabo. A única pessoa que tem autoridade é Jesus Cristo, só. Então, por conta disso, tem muita gente achando que é o super crente, o super. Eu falo, o diabo sai correndo. Sai mesmo. Ele sai correndo e se esconde atrás do bebedouro ali, esperando a outra oportunidade. O diabo é sacana, não tem jeito. Ele sai naquela hora, mas vai para o cantinho e fica lá esperando outro momento para voltar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então eu quero relatar aqui o começo da igreja, não é? Eu não vou ser assim muito retórico nessa situação, para não perder o tempo, né? Mas você vai entender o que acontece nos dias de hoje, não com a igreja. A igreja é do Senhor, a igreja é imutável, ninguém muda a igreja, nem o inimigo não muda a igreja. Quem muda são as pessoas da igreja, não é? Mas a igreja do Senhor sempre foi a mesma, desde quando foi fundada até hoje e até o arrebatamento vai ser a mesma igreja. Mas as pessoas, sim, elas mudam, elas se atrapalham, elas fazem tanta besteira. Enfim. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e no versículo 12, começa dizendo assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque Jesus já não estava lá com eles. Jesus já havia subido aos céus. Você lembra que Jesus falou: ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, que eu vou para o meu Pai preparar a morada. E Jesus foi. Atos 1:8 diz lá, mostra Jesus subindo. E aqui alguns anos depois, algum tempo depois, não dá para precisar exatamente quanto tempo depois, os apóstolos estavam ali reunidos em Jerusalém. E a palavra aqui nesse capítulo que nós lemos diz que muitos sinais eram feitos pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Era um local que ia ali em Jerusalém. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se como eles, mas o povo tinha-os em grande estima. O povo amava os apóstolos. Existia aquele grupo de apóstolos que Jesus havia ungido, consagrado, estavam ali trabalhando e ninguém se juntava com eles. Ninguém se juntava com eles, porque havia ali uma autoridade que foi Jesus que deu para eles. E eles estavam fazendo a obra e o povo se animava e o povo tinha muita estima por eles. Versículo 14 diz que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A obra que estava sendo feita cada vez crescia mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos, isso é fantástico, a sombra de Pedro passasse e os cobrisse, né? Ou a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. Você lembra quem foi Pedro, né? Pois é esse mesmo. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais alguns eram curados. Todos. Desculpa. Todos eram curados. Olha só, irmão. Aqui não está tendo nenhum preconceito. Ali está dizendo também se o cara era preto, se era branco, se era gordo, se era magro, se era japonês, se era português, se era alemão. O que ele era? Todos eles eram curados. Porque havia ali uma necessidade. E todos eram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor, através da mão de quem? Dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Pessoas comuns. Não tinha nenhum que se graduou no Mackenzie lá em teologia, não. Mal sabiam ler, se é que sabiam ler. A palavra diz que eles eram indoutos. Indouto quer dizer ignorante, que não tem instrução, mal sabe ler, talvez nem saiba ler. Eles eram indoutos, não tinham conhecimento da letra, mas eles tinham o conhecimento da unção e da graça de Deus. E
eles eram pessoas comuns, irmãos. Pessoas comuns. Como nós somos comuns. Agora, o que nos difere dele? O que nos faz diferente? Nada. A única coisa é que eles eram pescadores. A maioria deles, nós não, né? Nós nem no litoral não moramos, né? Se você morasse no litoral, talvez você fosse pescador, né? Mas nem isso não é. Você é urbano mesmo, né? Mas nós somos pessoas iguais e comuns como eles eram. O Deus que eles serviam, é o mesmo Deus que eu e você servimos. Não é o mesmo Deus? Só que aí eu vejo aí uma coisa que falta, eu acho que falta em nós. É o comprometimento. A palavra moderna é essa, comprometimento. Fé eu tenho. Fé eu tenho porque tem que ter fé. Tudo bem que você tem fé, e a minha fé é pequenininha, já serve. Mas acho que falta uma coisa diferente, acho que falta comprometimento. Não é compromisso, é comprometimento. Comprometimento é aquele negócio que você se dá para fazer a coisa. Compromisso, quando você fala que vai, esse é compromisso. Mas comprometimento é aquilo que você faz, deixa que eu faço. Eu vou vestir a camisa, eu vou, envia-me a mim, eu estou aqui, eu vou. Eu acho que essa é a única diferença. Eu já ouvi falar há algum tempo atrás, quando existia uma certa disposição dos vasos serem usados, aquela coisa toda, não, eu vou deixar que o outro seja usado, porque eles vão achar que é carne, eles vão achar que é meninice. Eu ouvi muito essa palavra, meninice. Hoje não se ouve mais essa palavra. Por quê? Porque não existe mais mover, né? Não existe mais movimento. Então a galera parou de falar meninice, não existe mais. Mas o Deus é o mesmo, a situação é a mesma, a necessidade do povo é a mesma. Por que o pastor Ageu disse que lá nas igrejas que ele vai, campanha e tal, que toda hora quer diabo? Porque tem alguém que tem comprometimento, não é? E o diabo não se cria com ele, vai, expulsa e faz e cura em nome de Jesus e tudo mais. Mas está difícil, pastor, sabe? Porque me inveja. Ninguém pode olhar para mim, né? Só porque eu sei orar um pouco mais bonitinho, todo mundo quer que eu oro. Só porque eu sei falar ripa na chulipa, todo mundo quer que eu profetize. Então eu vou. É uma inveja. Eu acho que o que mata o crente é a inveja. Eu acho que o que mata o crente é a inveja. No sentido de dificuldade, é claro. O que mata mesmo é outra coisa. Você não acha que esses homens tiveram isso? Você não acha que esses apóstolos, que estavam no começo, irmãos, olha só que situação, estavam no começo, nós já temos 20, 30 anos de janela, de caminhada, e aqueles homens estavam no começo. Pois eles tiveram o mesmo problema. Se você continuar lendo aqui o texto, no versículo 17, diz aqui, levantando-se o sumo sacerdote, o crente, o igual da fé, né? O irmão, e todos que estavam com ele, e eles eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão. Os iguais da fé, você já deve ter visto isso. Os iguais da fé começam a ter inveja, começam falando, esse cara aí, você quer, aí começa a procurar coisa, começa a procurar defeito, não, porque o nome dele está sujo, um Serasa, não sei o que, irmão, Jesus não tem nada a ver com Serasa, rapaz. Só porque o irmão tem o nome sujo Serasa, ele não pode mais ser usado. Só porque o irmão está duro, ele não pode ser usado. Só porque o irmão está desempregado, ele não pode ser usado. Só porque o irmão está enfermo, ele não pode ser usado. Deus usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Isso chama-se inveja. Isso chama-se, sabe, subterfúgio, desculpa para você não fazer. Você não tem capacidade para fazer.
e bota a culpa no problema do irmão. É a mesma coisa que os judeus lá, os principais ficaram todos preocupados, todos ciumados, todos cheios de inveja. Ah, não pode, bota na cadeia. Puseram na cadeia, foram lá para a cadeia, prenderam lá os apóstolos. E aí, aquela coisa, fica todo mundo desanimado. Poxa vida, eu só queria fazer o bem, eu só queria, né, curar em nome de Jesus, eu só queria fazer tanta coisa, agora eu estou aqui, em cana, aqui. Puxa vida, e agora? Isso aí causa o quê? Desânimo. Isso causa uma tristeza de alma. E a tristeza de alma é algo terrível. Quando a tua alma fica triste, tudo ao teu redor se entristece. E esta situação de desprezo poderia ter causado naqueles homens uma tristeza de alma profunda, a ponto de eles falarem: tá bom, não vou mais falar da palavra. Igual eu já vi muito crente falar assim: não vou mais pregar, não vou mais dar lugar. Irmão, quem é você? Quem é o vaso para dizer por ele: não quero mais, não me faz mais? Você acha que eles fizeram isso? Ficaram na cadeia lá, ficaram, apanharam, coitados, os bichinhos apanharam também para a chuva. Mas aí a obra de Deus não pode parar. E naquele momento eram aqueles homens que estavam ali prontos para o trabalho. Deus queria usar aqueles, como Deus quer usar nós outros aqui, irmão. Por que nós, pastor? Porque nós estamos já na caminhada. Nós estamos na caminhada 10, 15, 20, 30 anos, irmãos. Esse tempo nos garante experiência para fazer a obra. E a palavra diz que Deus mandou o anjo lá na cadeia, lá no cárcere, para libertá-los. E a palavra diz que o anjo foi lá, libertou, e os caras foram tudo para casa correndo com ele. Vou para casa, vou me esconder debaixo da cama. Nada. Voltaram lá para o templo para pregar, para continuar fazendo a obra, para continuar fazendo o trabalho do Senhor. Passaram por uma situação, passaram por humilhação, passaram por sacrifício, por castigo físico, porque ali o negócio era muito árduo, o cara aprendia a apanhar. O pessoal gostava de bater nos outros, né? O bicho ruim que era, aquele povo antigamente, né? Não bastava aprender, tinha que bater nos caras. Mas eles voltaram para o templo, estão lá pregando. Diz que no dia seguinte, lá o sumo sacerdote chegou, alguém falou: olha, os caras estão lá de novo pregando, os caras estão de novo lá, vai lá na cadeia, pega eles, porque não é possível. Se foram lá e viram que eles estavam, a cadeia fechada, o cárcere todo preto, todo selado, os guardas ali, não, aqui não sai ninguém, nós ficamos aqui o tempo todo. Mas eles tinham saído, ninguém sabia como. As coisas de Deus ninguém entende. Deus faz as coisas e o cara fica com a boca aberta, mas Deus é Deus. Aí voltaram para o sumo sacerdote com a notícia, e o sumo sacerdote falou: aqui está ficando estranho, vai pegar os caras de novo lá. Aí foram lá no templo, só que já foram com jeito. Ô senhor, com licença, ô senhor João, com licença, vamos até o sumo sacerdote que ele quer falar com o senhor aqui. A palavra diz que eles foram com mais jeitinho, né? Percebeu? Um dia antes foi na base da lambada, né? Na base do chicote. No dia seguinte, por favor, nos acompanhe até o sumo sacerdote. Está na palavra isso aqui. Versículo 26. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, né? E levaram eles na presença do sumo sacerdote. E aí o sumo sacerdote chegou para Pedro: rapaz, eu já não falei para você, cala a boca e ficar quieto e não fazer mais isso? Aí o que ele falou? Mais importa servir a Deus do que aos homens. E ainda botou o dedo na cara lá do sumo sacerdote, ainda foi ousado. Será que nós teríamos essa ousadia se nós passássemos por uma situação dessa? De você ser, sei lá, preso
bênção não, porque hoje não se acontece mais isso, mas existem coisas que às vezes pioram, né? Sabe que a gente teria essa coragem de voltar de novo para fazer o trabalho do Senhor, num lugar que você foi esculachado, num lugar que você foi colocado para fora, num lugar que cuspiram em você. Sabe que nós teríamos essa coragem, essa valentia de chegar no mesmo lugar e chegar na casa das pessoas e falar: olha, mais importa servir a Deus do que servir aos homens. Pois é isso que Deus espera de nós, gente. Deus espera de nós uma ousadia, porque afronta nós vamos ter sempre. Afronta nós vamos ter sempre. Não se engane que você vai, agora eu sou batizado com o Espírito Santo, Deus já me deu os dons, e agora eu já sou o bambambam e tal, porque agora... Não, irmão, agora que começa a luta, agora que começa o levante, agora que o diabo começa a se levantar de uma forma mais triste, de uma forma mais terrível, agora que você tem que orar. E muita gente, sabendo disso, se encolhe cada vez mais. E é por isso que as nossas igrejas estão desse jeito. Porque nós, irmãos, eu me incluo nisso também. Não sou vaso, não sou profeta, não sou nada disso no meu caso. Mas nós, irmãos, vivemos o evangelho de facilidades nos dias de hoje. Vivemos o evangelho de facilidade, não temos mais comprometimento com a obra do Senhor. Não vou no culto hoje. Não vou no culto. Semana que vem eu vou estar cansado, então já não irei no culto na semana que vem. O cara está se cansando por antecedência. Eu já ouvi isso. Não, que semana que vem vai ter um trabalho assim, então eu vou ficar cansado, então não dá para ir no sábado. Para com isso, irmão. Você acha que o diabo vai dar descanso para você? Você acha que o inimigo vai deixar você descansar? Mas é claro que não. É claro que não. Ele vai fazer você mais cansado ainda, mais compromissado ainda, mais embrulhado ainda. Então nós temos que fazer aquela recomendação, né, de falar na Bíblia aí: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Foge mesmo? Foge porque a palavra que falou. A palavra não disse que ele vai fugir. Então por que você não experimenta? Experimenta, irmão. Eu estou quebrado, hoje estou cansado, trabalhei muito, eu vou na igreja. Aí o diabo fala: não, assiste aqui um pedaço da dona e fica aqui. Olha aqui, toma um pipoquinha, toma um guaraná, fica aqui descansando. E você fala assim: é verdade, estou cansado. Qual que é a tua atitude? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Vou para a igreja. Isso é resistir ao diabo. Resistir ao diabo, irmão, não é só você resistir à tentação de pecar, a tentação de prostituir-se, a tentação de roubar, não. É você resistir ao teu próprio corpo, a tua preguiça, a tua indolência ou a tua necessidade de descansar. Eu não quero ser radical, dizer que você não está cansado muitas vezes, é claro, você se cansa, você anda para cima e para baixo e tudo mais. Mas, irmãos, eu preciso descansar dos braços do Senhor. O melhor lugar que eu tenho para descansar é na igreja. Eu já fiz isso, já provei isso. Muitas vezes eu vinha cansado do trabalho. Antigamente, porque a gente não tinha automóvel, né? A gente vinha de condução, né? E a gente chegava lá no Itaimibi, quando eu estava no Itaimibi, longe toda a vida, 9 de julho, trânsito e tal. Eu chegava na igreja 15 para as 8, 8 e pouco, cansado, mas eu ia. Nem crente não era direito ainda, nem crente não era, mas eu tinha uma esperança de que ali tinha alguma coisa boa, então eu ia. Então, mas essa história de cansado não pega não cobra. Porque a palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis o quê? O que ele vai fazer? Eu vos aliviarei. Vai te aliviar. Então essa história de ficar cansado, descansando, é grupo para você ficar em casa vendo novela. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E na esteira disso vai tanta coisa. Vai tanta coisa que não vale a pena a gente entrar nos méritos desses assuntos. Então os apóstolos estavam de novo na presença do sumo sacerdote, aquela coisa toda, e o sumo sacerdote todo oriçado, sabia o que fazer ali, aquela coisa toda. E a gente não pode mais bater, porque o
povo vai apedrejar a gente, que o povo vai se prender, porque o povo vai não sei o que e tal. Aí levantou um cara chamado Gamaliel. O Gamaliel era um cara inteligente, estudado, era uma pessoa de credibilidade. Gamaliel foi aquele que instruiu a Paulo, né? Foi o seu tutor. Antigamente não existia escola, né? Nem pública nem privada, não tinha escola. O povo aprendia com tutores. Tutores eram pessoas que ensinavam aos outros as letras, as contas, etc. Então Gamaliel era um tutor, era alguém inteligente, alguém letrado, estudado. E ele se levantou e falou: licença, posso falar? Posso falar? Fala, doutor. Manda os apóstolos lá para fora um pouquinho, né? Põe eles lá para fora. Deixa eles lá fora. Vamos ter um particular aqui, porque se estiver aqui no meio, né, pode ser que levante alguma coisa. Então, com licença, seus apóstolos, vocês aguardam na antessala, que nós vamos ter aqui um particular, e depois nós chamamos vocês aí. Aí tiraram os apóstolos da sala e ficaram lá, o Gamaliel, o sumo sacerdote, todo com riola, né? Todo mundo ali. E Gamaliel falou assim: olha, é o seguinte, meu filho, vamos ter sabedoria no assunto aí. Vamos ter sabedoria para lidar com a situação. Vamos analisar. Muitas coisas aconteceram aqui em Jerusalém. Alguns já se levantaram dizendo que eram isso e aquilo e tal, e não deu em nada. Muita gente já fez aquele alvoroço todo que eu sou o bambambam, e acabou que não deu em nada. Aconteceu, não aconteceu, sacerdote? É verdade, é verdade, aconteceu. Então vamos fazer uma coisa. Para que a gente não seja pego contendendo contra Deus, deixa o menino rodar. Deixa o menino trabalhar. O menino que é os apóstolos, né? Deixa os meninos fazer a obra do Senhor ali. Se for de homens, o negócio não vai dar nada. O negócio vai se desfazer. Mas se for de Deus, meu filho, se for de Deus, a gente vai se lascar se fizer alguma coisa. Então deixa os meninos. Percebe como é que é a coisa? Como que o testemunho, como que a vontade, como que o comprometimento muda uma situação, né? Não é compromisso, entenda bem a palavra. Compromisso é quando você marca um negócio e vai. Comprometimento é aquele negócio que eu vou fazer aquilo. Percebe? Não é a mesma coisa, parece, mas não é. A língua portuguesa é riquíssima, né? Eu sempre fui um péssimo aluno de português, não sei porquê. Aí soltaram os meninos, deixaram os meninos rodar na praça. E aí o que aconteceu? O povo ficou maravilhado, cresceu a admiração, a coisa ficou melhor ainda. Só que tem uma particularidade interessante, que eu fico besta de ver essas coisas aqui, né? Lá no final do capítulo, do versículo 41, diz aqui que eles retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afrontas em nome de Jesus. No versículo anterior, no 40, e concordaram com ele, com Gamaliel, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, né, ainda deram mais um couro neles. Olha só que coisa difícil. Os discípulos, os apóstolos estavam lá, falaram: bom, Gamaliel vai arrumar a nossa situação. Gamaliel, ele é um homem inteligente, e verdadeiramente Gamaliel resolveu, só que do chicote não escapou, tomaram mais uma surra lá, né? Então os açoitaram e mandaram que não falassem no nome de Jesus e deixaram ele, né? E eles retiraram-se da presença do conselho, regozijando-se. Olha só que coisa de doido. Eles saíram de lá alegres, felizes, porque eles foram maltratados, porque eles foram açoitados, porque eles foram cuspidos, sei lá, porque eles passaram uma afronta, porque eles fizeram tudo isso em nome de Jesus. Eles se sentiram especiais, porque Jesus permitiu que eles padecessem em nome dele. Olha só que coisa, isso acontece com você também. Se você for entrar numa situação dessa, você pode apanhar, espiritualmente falando, você pode passar por tudo quanto é situação, mas depois você vai sentir um regozijo,
Porque você vai perceber que Jesus permitiu que você padecesse no nome dele, porque Jesus viu em você alguma coisa boa, alguma coisa que lhe é útil. Aquele povo entendiam, mas os sacerdotes não. Mas o Senhor fez-nos compreender que eles eram especiais para ele. Seja, portanto, especial para o Senhor, irmão. Não tenha medo da afronta, não tenha medo da situação, não tenha medo de você ser preso espiritualmente, não tenha medo de você ser acusado, não tenha medo de você ser caluniado. Tem gente que tem vergonha, tem medo, tem horror a ser caluniado. Deixe isso para lá. O Senhor é que conhece a tua vida, vai fazer o trabalhar de Deus, vai trabalhar na seara do Senhor. Irmãos, a seara é grande, enorme, e poucos são ceifeiros. Você se recorda ao começo da minha narrativa aqui, que a gente não vê nada mais acontecendo nas igrejas, só em alguns poucos lugares em que há dedicação e comprometimento, e o Espírito Santo ainda está usando, irmão. O Espírito Santo ainda está usando as pessoas que dão lugar, as pessoas que querem ser usadas por Ele. Que você possa ser uma pessoa desse tipo, porque a obra precisa. A obra necessita que você seja disponível e que você tenha compromisso com ela. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Isso é uma máxima que eu ouço sempre e ninguém se preocupa. Como é que eu vou agora na presença do Senhor? Senhor, me dá, eu preciso. Se eu não faço nada para Ele, se eu sequer vou na igreja, eu vou quando dá, eu vou quando o culto me interessa. Irmão, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um momento em que a igreja só nos interessa. O evangelho é um evangelho de conveniência. Eu só vou porque isso vai me resolver a situação. Não vai. Esse evangelho que prega dessa maneira é engano, é erro. Me diga, na Bíblia, quem é que se deu bem por ser servo de Deus? Me diga. Todos os patriarcas, todos os homens da fé aqui da Bíblia, todos eles passaram situações difíceis. Ninguém que eu me lembre, salvo engano, ninguém ficou rico por ser crente. Quem é que ficou rico? Alguém lembra aí? Os que eram ricos, o Abraão, por exemplo, já era abonado, já, né? Ele tinha fazenda, tudo. O Jó também já era rico, e tantos outros. Isaías era da família sacerdotal, da família, era da nobreza de Israel, não é? E tantos outros, mas todo mundo, irmão. Ninguém precisou de campanha de prosperidade para ficar rico. Ninguém precisou basear a sua fé no quanto eu dou para a igreja. Deus não está preso nessa situação não, irmão. A igreja precisa, a obra necessita, claro, sim. Mas isso não está, a tua fé não está atrelada nisso, irmão. A tua fé e a minha não está atrelada no quanto eu posso dar. Porque alguém que está desempregado, alguém que não tem condição de dar, esse vai para o inferno, então. Se for assim, quem é pobre, quem é necessitado, jamais vai conseguir alcançar as graças de Deus, não é verdade? Por essa ideia. Portanto, isso é errado. Isso é errado. Você tem que fazer a tua parte, você tem que ter compromisso com a obra de Deus. E o resto ele acrescenta, é a palavra dele. E baseado nisso a gente vê como é que está a situação. Irmão, para a gente finalizar aqui uma coisa, só mais uma coisinha. Eu sei que a gente é falho, nós somos fracos, muitas vezes ignorantes, eu me incluo nisso, eu sou o primeiro da lista, não é? Indignos, o Senhor não está nem aí para mim, eu não consigo alcançar a graça dele, a minha oração não passa do telhado, ai como eu sou. Isso é tendência humana, isso é humano, não é que você está no pecado, não é que você está desviado,
Isso é tendência humana. Senão Deus tenha mudado aquele cromossomo no nosso DNA para deixar a gente super homem, ou super mulher, mulher maravilha. Não, Deus falou, eu quero todo mundo fraquinho. Eu quero todo mundo dependente de mim. E teve gente que entendeu isso, né? Quando relatou que a minha fortaleza se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só que coisa paradoxal, né? Que coisa mais doida. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que você tem que jejuar. Ah, pastor, mas se eu jejuar eu vou ficar fraquinho. Eu não vou conseguir levantar. Pois é assim que Jesus quer você, irmão, fraquinho. Porque quem vai te levantar é Ele. E assim por diante. Você quer uma prova de que Deus não está nem aí para a tua fraqueza? Quer dizer, desculpa, isso é desculpa, né? Rapidamente. Lembra da crucificação, lembra da ressurreição, lembra que Jesus saiu do túmulo, né? Lá ressuscitou, e foram os apóstolos e tal, e Pedro e João e viram e tal, todo mundo viu que Jesus tinha ressuscitado, e aí depois se levantou ali uma comoção na cidade, e os judeus começaram novamente a ameaçar os discípulos. O que eles fizeram? Correram tudo para a casa de Pedro, de João, não sei quem foi, ficaram escondidos lá, trancados, por causa dos judeus. Os judeus queriam pegar os caras de novo. Imagina só, pô, tinha um trabalho de matar o Galileu lá, pendurado na cruz, aquela coisa toda, e começa de novo essa história. Vamos pegar os judeus lá, os discípulos. Todo mundo correu, todo mundo se trancou, não é? Não foi assim que aconteceu? Está todo mundo trancado com medo de judeus na casa de alguém, não me lembro quem foi. Ai, Jesus, que bom que é isso aqui, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Está todo mundo preso, né? Eles se prenderam. Que situação foi essa? Eles estavam num tremendo, como uma tremenda comoção. Jesus, que era o Salvador, que veio ali para libertá-los, havia morrido, crucificado daquele jeito, e acabou a nossa esperança, mais ou menos igual aquele papo daqueles dois no caminho de Emaús, ali, mais ou menos essa situação. E agora, os judeus querem pegar nós de novo, eles querem matar nós, eles querem prender nós, e como é que fica? Imagina o terror que estavam aqueles homens, e as mulheres deles ali também, estavam todos ali. Imagina como é que eles estavam ali naquela situação, de medo. Por quê? Porque eles eram humanos. Eles tinham dons, que eles foram cheios do Espírito Santo, eles tinham a certeza, a convicção que Jesus era com eles, mas eles eram pessoas humanas. O medo aflorou na pele deles, e eles se esconderam com medo. E de repente, quem é que chega? Jesus. Jesus chega, atravessou lá a porta, entrou, né? Sou eu. Toca em mim, toca aqui, sou eu, calma. Se fosse outra situação, muita gente ia achar, vocês, hein? Vocês não valem nada mesmo, hein? Se fosse uma situação comum, né, pastor? Fosse eu, fosse você, vocês não valem nada, hein? Foi só levantar aí uma revolta, já correr e se esconder, né? Porra, aqui na BC para vocês, 3 anos e meio ensinando vocês aí, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que vocês estão fazendo aqui com medo, seus moleques? Foi assim que ele falou? Claro que não. Porque eles eram humanos. E Jesus entendeu. Olha só o que Jesus falou para eles. João 20, e no versículo 20, 21. Depois de se apresentar, mostrar o lado e tudo. Disse-lhes, pois Jesus, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós a paz. E havendo dito isso, o que ele fez? Mandou o rei? Não. Fez assim, assoprou sobre eles e disse:
recebei o Espírito Santo. Porque eles eram humanos. Recebei o Espírito Santo. Você está entendendo como é que eu quis dar esse exemplo para você entender? Aqueles homens estavam no erro, digamos assim, eram sujeitos à repreensão, porque eles negligenciaram o ensinamento do mestre e aquela coisa toda, e estavam com medo do inimigo. Mas Jesus, sabendo disso, e ele sabe da sua situação, ele entrou na presença deles e falou: paz esteja convosco. Jesus entra na sua vida e fala: paz seja convosco, fique em paz, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo, eu cheguei, eu estou aqui. Recebei o Espírito Santo e soprou em cima deles. Deus quer soprar na tua vida a unção do Espírito Santo, a unção da ousadia, a unção das soluções. Você vai vencer. Você vai vencer. Você crê nisso, irmão? Amém. Para a gente fechar aqui, tem um versículo, Provérbios 17, no versículo 17 também, que na angústia, na aflição, nasce o irmão. Jesus é o nosso irmão. Jesus se aproxima de nós na nossa aflição, na nossa situação. Quanto mais atribulado você está, quanto mais problema você tem, quanto mais angustiado ou angustiada que você está, Jesus se apresenta nesse momento. Provérbios 17 e 17. Grave isso no teu coração. Jesus é o teu amigo. É o teu amigo que foi criado e forjado na aflição. Amém? Não, fica com essa palavra então. Que você possa mudar, irmão, pelo amor de Deus, muda. Seja mais compromissado com a obra do Senhor. Eu tenho capacidade, você tem capacidade de fazer tanta coisa. Aliás, a Bíblia diz que muito mais coisas nós faríamos do que Jesus fez. Não porque ele foi limitado, absolutamente. Jesus veio no tempo certo, no momento certo, fez a coisa certa, na hora certa, tudo certo. Só que tem a obra, a sequência da obra. E a sequência é nossa, irmão. A sequência é nossa. A sequência é vossa. Você precisa continuar fazendo a obra. Então sai dessa vida aí, irmão, de querer se esconder atrás de tanta coisa. E Jesus fala: não, vem para fora. Eu quero te abençoar, eu quero te usar. Deixa Deus te usar, irmão. Você tem capacidade para ser usado. Deus quer te usar, irmão. Você fica só esperando no joelho do teu irmão. E se teu irmão tiver com artrite e conseguir dobrar o joelho, como é que faz? A oração não sobe só. Ore você. Faça você a obra. Jesus demonstrou aqui, através dessa minha vaga explicação, que Ele vai estar contigo todos os dias da sua vida e vai te abençoar. Amém? Você crê nisso, irmão? Então dá uma linda salva para o Senhor Jesus.